Meu nome é Tainá, sou aluna da disciplina de Métodos Instrumentais de Análise da Universidade Federal de Viçosa e agora eu vou apresentar o artigo por mim escolhido para o trabalho referente à disciplina. O artigo recebe o título de Biomonitoramento de metais essenciais e tóxicos em fio de cabelo usando calibração baseada em solução espectrometria de massa de plasma induzido por ablação a laser. A espectrometria de massa de plasma acoplada indutivamente por ablação a laser recebe como sigla LA-ICP-MS. Foi estabelecida como uma técnica analítica de superfície poderosa e sensível para a determinação da concentração e distribuição de metais dentro dos sistemas biológicos na resolução espacial micrométrica. A LA-ICP-MS permite uma quantificação fácil de procedimentos de metais adequados de referência padrão RSM que estiverem disponíveis. O trabalho possui como objetivo uma nova abordagem do método de calibração baseada em solução com LA-ICP-MS e é utilizada para realizar a quantificação de elementos no cabelo humano. Experimentação. No experimento foi utilizado um espectrômetro de ICP-MS da ThermoScience, que opera no modo padrão. A ele foi acoplado um sistema de ablação a laser. Por solução, introdução no plasma de um nebulizador de alta eficiência, ESI-APEXQ, equipado com uma microconcentração PFA nebulizador, uma câmara de pulverização ciclônica aquecida e um refrigerante Peltier. Foi utilizado como condensador múltiplo. Os parâmetros experimentais das medidas de ICP-MS utilizados no nebulizador APEXQ com o dessolvatador. Os parâmetros experimentais das medidas de ICP-MS usando o nebulizador APEXQ com o dessolvatador foi otimizado para obter o íon máximo de intensidade e a intensidade mínima do óxido e de carga dupla de íons. Então, o laser foi conectado ao espectrômetro ICP-MS. Havia a entrada de dois fluxos de gás transportador no injetor tubo, e uma condição de compromisso foi estabelecida para o nebulizador gás. O fluxo foi reduzido de 0,88 a 0,5 litros por minuto, e o fluxo de gás de passagem pela câmara LA foi ajustada manualmente para obter a maior intensidade do íon. Para fazê-lo, o analito foi continuamente introduzido no plasma por nebulização pneumática, usando o nebulizador APEXQ. O transportador do gás que passa pela câmara LA foi ajustado e fixado usando um controlador de fluxo de massa, como é mostrado na figura. Reagentes utilizados. Adicionou-se ácido nítrico suprapuro, ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio da Merck, após uma purificação adicional dos ácidos por destilação subferve. Todas as diluições foram feitas com água deionizada de alta pureza, obtido de um sistema Milliquet. Soluções de calibração em 2% volume de ácido nítrico foram preparadas a partir de diluições em série de soluções padrão monoelementar. A acetona da Merck foi utilizada para lavar o cabelo. Preparação das amostras. As amostras de cabelos fornecidas por dois voluntários saudáveis de dois diferentes países, Brasil e Tailândia, e uma amostra de cabelo de rato foram analisadas para verificar a aplicabilidade do método proposto. As costas do cabelo humano foram cortadas perto da raiz em um couro cabeludo, lavado com acetona e água, seco a temperatura ambiente e analisados. Para o rato, fios de cabelo foram retirados e lavados diretamente e secaram do mesmo modo como o cabelo humano. Além disso, o cabelo de uma pessoa voluntária foi usado para corrigir as diferenças de sensibilidades elementares entre o ICP-MS e o LA-ICP-MS. Essa amostra de cabelo foi tirada do couro cabeludo, enxaguada com acetona 2 vezes com água Milliquet e deixada em contato com 10 ml de uma solução aquosa de multielemento por um período de 24 horas. Então, a solução foi removida e o cabelo foi deixado secar à temperatura ambiente. 3 alíquotas de 50 mg de cabelo enriquecido foram digeridos. E a amostra digerida foi então transferida. Então, a amostra digerida
foi transferida para frascos de polipropileno graduados até 15 ml com água. E a concentração do analito na solução do cabelo foi determinada usando o ICP-MS. Estratégia de calibração e análise da amostra. As curvas de calibração foram obtidas usando nebulização pneumática de solução padrão e LA de fios de cabelo simultaneamente para organizar a combinação de matrizes. Enquanto uma corda de cabelo humano foi ablada, a calibração solução foi nebulizada e ambos os aerosóis introduzidos no tubo injetor. A calibração baseada em solução foi realizada usando de 5 a 6 soluções de calibração, que foram preparadas em 2% volume de ácido nítrico. As concentrações de elementos no padrão das soluções para calibração variam de 0,2 a 4 gramas por litro. A curva de calibração destes elementos estava na faixa de 2 a 20 gramas por litro. Fatores de correção foram calculados para cada analito usando a proporção da concentração encontrada, usando o ICP-MS e a concentração encontrada usando LA e ICP-MS. A concentração de analito medida pela LA e ICP-MS ao longo dos fios de cabelo foram determinados através da equação de regressão linear da curva de calibração, que foi obtida através da calibração baseada em solução. Como a sensibilidade do ICP-MS foi maior que a do LA e ICP-MS, a concentração do elemento no cabelo, medida pelo LA e ICP-MS, foi multiplicado pelo fator de correção calculado para cada elemento. Os dados do domínio do tempo foram convertidos para a distância, multiplicando a velocidade e o tempo de varredura utilizados durante a ablação a laser. Resultados e discussão. O nebulizador pneumático utilizado na presente investigação fornece dessolvatação em aerosol e alta sensibilidade. Isso resulta em mudanças na temperatura do plasma, sensibilidade ao íon analito e o íon poliatômico de formação. Foi observado que a sensibilidade do íon foi em geral cerca de 3 vezes maior quando o aerosol ablado foi analisado em condições de plasma úmido, em comparação com o aerosol seco introduzido no plasma. Isso indica que, ao fazer a calibração com padrões aquosos, o aerosol seco da amostra ablada deve ser introduzido no plasma em conjunto com o aerosol molhado produzido por nebulização. Com isso, fez-se necessário a obtenção de um fator de correção que foi obtido dividindo as concentrações do analito medido pelo ICP-MS pelo encontrado por LA e ICP-MS. As concentrações de elementos determinadas nas amostras de cabelo foram então multiplicadas pelo respectivo fator de correção, para levar em consideração as diferentes sensibilidades dos dois instrumentos, das duas técnicas. A tabela mostra os valores do coeficiente de correlação linear estão tipicamente entre 0,97 e 0,99, sendo os de sódio, magnésio, alumínio e potássio os piores. A quantificação destes na abundância de metais em baixa concentração em níveis difíceis no ICP-MS, devido ao alto sinal em branco e ou interferência de íons poliatômicos e dos isótopos mais abundantes. Ainda assim, é possível quantificar esses elementos no cabelo por LA e ICP-MS, de acordo com o método proposto. É possível observar na tabela que os limites de detecção do sódio, magnésio, alumínio e ferro são muito maiores do que os outros elementos quando utilizamos o ICP-MS. A variação das concentrações de elementos ao longo do cabelo e as diferenças entre as amostras pode ser atribuída à mudança de ambiente, o tipo de alimento e o consumo de água potável. Ambas as amostras de cabelo mostram um padrão de distribuição bastante diferente. Por exemplo, de uma amostra A foi tirada uma pessoa que geralmente havia comido peixe contaminado com mercúrio ao viver no seu país de origem. Essa pessoa havia mudado 4 semanas antes da amostragem de cabelo. Isso pode explicar por que a concentração de mercúrio é maior na ponta do cabelo do que na raiz. Para a amostra de cabelo humano B, houve um enriquecimento de bário e estrôncio.
O bigode de um rato foi analisado com o objetivo de se verificar a aplicabilidade do método e também encontrar a possibilidade de usar outros tipos de cabelo para o biomonitoramento de metais em estudos. Espera-se que, se um rato estiver exposto a um determinado ambiente, drogas e alimentos, o elemento alvo absorvido pelo organismo deve ser refletido na análise do cabelo. Foi encontrado um bom acordo entre os resultados obtidos pelo LA-ICP-MS e o ICP-MS para os mesmos elementos, como mostrado nessa tabela. As concentrações medidas também estão em conformidade com a faixa citada na literatura. As concentrações de lítio e iodo encontradas em uma das amostras são marcadamente maiores do que os valores relatados. Isso pode ser devido ao tipo de água potável e, de acordo com essa tabela, vários elementos foram detectados nos cabelos analisados pela LA-ICP-MS, mas poderiam ser medidos por ICP-MS. Os limites de detecção do ICP-MS são mais baixos devido à maior sensibilidade elementar, principalmente porque a massa de cabelo introduzida no plasma é maior. Além disso, o desvio padrão observado para LA-ICP-MS é, em geral, maior do que o que se observou para o ICP-MS. Isso ocorre porque a concentração do elemento varia ao longo do cabelo, o que não é detectado na análise usando o ICP-MS. Assim, podemos concluir que uma nova estratégia analítica de calibração baseada em solução usando LA-ICP-MS para quantificar a concentração de traço menor e maior de elementos no cabelo foram criados. Essa calibração usando nebulização pneumática da solução padrão e dessolubilização em aerosol contaminado com ablação a laser de amostra biológica é possível para uma infinidade de elementos em uma ampla gama de concentrações. O método proposto pode ser aplicado para medir a concentração de elementos em diferentes tipos de cabelo. Isso pode facilitar a pesquisa usando testes em camundongos, porque eles não seriam sacrificados. Assim, a coleta de amostras seria mais fácil e não invasivo, exigindo pouca preparação da amostra e quantidade muito pequena de amostras, de 1 a 3 fios de cabelo simples. O método proposto pode ser empregado na análise de rotina, que pode ampliar o uso da análise do cabelo para terapia, exposição ocupacional, nutricional e toxicológica, mas também para estudos de imagem de fatias finas de tecido. Foi proposto pelo professor que a gente realizasse 2 cotações de 2 instrumentos. Um dos instrumentos que eu escolhi foi o espectrômetro de emissão atômica por ICP. No caso escolhido foi o ICP 9820 da SINC. Esse instrumento ele é composto por uma fonte de plasma, um nebulizador, câmera de nebulização e tocha com diferentes sistemas para diferentes tipos de amostras, gerador de radiofrequência, espectrômetro óptico tipo Echelle com grade de difração de 79 linhas por milímetro e prisma de refração com ótica purgada a vácuo. Unidade de detecção composto de CCD de 1 polegada. Software ICP Solution para controle de equipamento e análise de dados. O valor desse instrumento foi cotado em $181.176. O segundo instrumento por mim escolhido foi o espectrômetro de emissão atômica simultâneo por plasma, modelo ICP-E 9000 da Shimadzu. Este instrumento ele é composto por uma fonte de plasma, nebulizador, câmera de nebulização e tocha com diferentes sistemas para diferentes tipos de amostras, um gerador de radiofrequência com potência de 1,6 kW, um espectrômetro óptico tipo Echelle com grade de difração de 79 linhas por milímetro e prisma de refração com ótica purgada a vácuo. Unidade de detecção composto de sistema tipo CCD de 1 polegada com 1 megapixel e software ICP Solution para controle de equipamento e análise de dados. O valor deste instrumento está cotado em $89.700.